Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, claro, a morte do rei Pelé, o rei do futebol, o maior jogador da história do maior esporte do planeta. Antes da gente começar aquele ritual de você me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque tinha que fazer esse vídeo, né? Até demorei muito, Pelé acabou morrendo, falecendo no dia 29, e eu tô gravando esse vídeo apenas no dia 2 de janeiro. Ele morreu 29 de dezembro porque eu estava de férias e com dificuldade de acesso à internet para parar, conseguir gravar. E eu queria gravar um vídeo especial, né? Porque a gente está falando simplesmente do rei do futebol. Acho que todos os debates podem e devem ser feitos, mas para mim está muito claro que o Pelé merece o título que ele ganhou de rei do futebol, né? Porque para mim é o maior jogador da história do futebol, isso para mim de forma indiscutível. Acho que para mim não cabe debate nisso. Embora eu diga que tudo possa ser debatido, mas então deixa eu refazer um pouquinho. Para mim ele é o maior jogador de todos os tempos, e aí eu vou explicar no vídeo. E para mim também acho que é o melhor jogador de todos os tempos, mas acho que o melhor está mais aberto. Aí você pode dizer que o Maradona era melhor, você pode ter elementos e defender, você pode dizer que o Messi era melhor, lá atrás dizia que o Di Stéfano era melhor, mas eu acho que o Pelé é o maior e acho que ele é o melhor também de todos os tempos. E começando falando pelo título desse vídeo, né? Porque para mim o futebol seria muito menor se não houvesse Pelé. E por que eu digo isso? Porque o Pelé, a história do Pelé, a construção da história do Pelé, a construção do mito que é o Pelé, ela catapultou o futebol, ajudou o futebol a hoje ser o fenômeno que é. Eu não tenho muita dúvida de que se não tivesse existido o Pelé, ou se não tivesse existido o Pelé do tamanho que o Pelé é, eu acho que o esporte seria uma outra coisa, o futebol seria uma outra coisa, ele teria um outro tamanho. Então o Pelé, ele é tão gigantesco, ele é tão... os números deles, os feitos deles são tão gigantes que ele ajudou a colocar o futebol no nível que ele é. Então está querendo dizer que ele não existiria? Não falaria isso, mas o futebol teria um outro tamanho, e um tamanho para menor, porque a trajetória construída pelo Pelé, a trajetória do Pelé reconhecida no Brasil e principalmente mundialmente, ela ajudou o futebol, ajudou o crescimento do futebol numa era ali que o futebol arrancou para ser o fenômeno que é, né? Então, se você pega a história do futebol, a consolidação do futebol em alguns lugares nos anos 30, o início do profissionalismo nessa época em outras partes do mundo, entre elas aqui na América do Sul, e depois a consolidação, o futebol subindo degraus, isso passa muito pelo mito, pela criação do mito Pelé. O jogador pobre, modesto, que sai de um bairro pobre para ganhar o mundo jogando futebol. E já desde o início apontado como um fenômeno, assinou um contrato profissional com 15 anos de idade, aos 17 já era campeão do mundo, fazendo 6 gols nos últimos 3 jogos, um gol nas quartas de final, 3 gols na semifinal e 2 gols na final da Copa do Mundo. E depois começa a se criar o mito do jogador que unia a genialidade com a técnica, com o preparo físico. Então isso tem muito da cara e tem muito do sucesso do Pelé, né? É o primeiro jogador, é o primeiro craque que conseguiu unir tudo. Conseguiu unir a técnica com pitadas de genialidade com um preparo físico invejável. E aí continuou, título mundial em 62, do qual ele só joga um jogo e meio, porque sai machucado. Depois a consagração com a Copa do Mundo de 70, tida pelos maiores especialistas como a maior Copa de todos os tempos, e na maior Copa de todos os tempos, o maior jogador foi coroado e mostrou a sua qualidade. Pelé na Copa de 70, o Brasil faz 19 gols na Copa inteira, o Pelé participa de 10, ele faz 4 gols e dá 6 assistências. Há quem diga que o Gerd Müller foi melhor, há quem diga que o Jairzinho foi melhor, mas para mim acho que está muito claro que o Pelé foi o melhor jogador da melhor seleção
da melhor Copa de todos os tempos. E aí estava criado o mito de vez, e a partir daí o futebol, né, a partir da construção desse mito do Pelé, o futebol cresceu muito, mesmo não sendo um futebol globalizado. Hoje a gente vê um futebol sem fronteiras. Você que está aí, você vê jogo de tudo que é lugar do mundo. Era algo que não acontecia e talvez isso tenha ajudado ainda mais a aumentar o mito do Pelé e aumentar o tamanho, a explosão do futebol. Em nível de clube, com a camisa do Santos, o Pelé ganhou tudo que era possível, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, 8 vezes campeão do equivalente ao Campeonato Brasileiro, vários campeonatos paulistas, gols de tudo que é jeito, até ele ganhar o mundo, porque o Brasil estava pequeno demais para o Santos e o Brasil estava pequeno demais para o Pelé. Então, as excursões em que o Santos ganhava muito dinheiro, em que o mundo pagava para ver Pelé, mostra muito bem esse tamanho. E muito se fala, tem muita polêmica sobre os números do Pelé, e que eu digo, para mim não tem nenhuma dúvida, o Pelé fez 1.283 gols como profissional. Essa marca é uma marca que ninguém conseguiu igualar, e acho que ninguém vai conseguir igualar, né? Aí você vai falar, mas tem gol em amistoso. Verdade, tem gol aí em partidas de caráter amistoso, e que de uns tempos para cá você criou-se uma outra, não se criou-se uma outra contagem, mas começou a se prevalecer uma outra contagem, que é dos gols em jogos que valem 3 pontos, ou 2 pontos na época, mas os 1.283 gols marcados como profissional, ninguém tira do Pelé, são todos gols que existem, são todos gols que estão contabilizados e que aumentaram ainda mais o mito do Pelé. Então, assim, o futebol tem muito a agradecer ao Pelé. Todos nós que trabalhamos, todos nós que ganhamos a vida com o futebol, temos muito a agradecer o Pelé. Porque, como eu falei, o futebol seria outro, e menor, e menos espetacular, se não existisse o Pelé. A comoção mundial que se criou quando o Pelé morreu, e a gente sempre ficava, né? O que vai ser quando o Pelé morrer? O que vai ser quando o Pelé morrer? Você começava a cogitar e a pensar nisso, e o Pelé agora, infelizmente, se foi. E para quem é mais jovem, né, por exemplo, eu não vi o Pelé jogar, eu durante muito tempo da minha vida ouvi o Pelé jogar. Depois, mais de uns tempos para cá, com acesso a alguns vídeos que apareceram, documentários, tem o filme Pelé Eterno, que é espetacular. Você começou com o próprio YouTube, onde a gente está falando aqui, você começou a ter muitas possibilidades de colocar ali coisas que não apareciam na televisão ou que não tinham qualidade para ir à televisão, e você começou a ver, o YouTube começou a botar jogos completos do Pelé, e você vê como ele era à frente do seu tempo, à frente em todos os níveis, tático, técnico, físico principalmente, né? Era uma potência física, e isso fez com que, isso potencializou o jogo do Pelé, potencializou a genialidade, potencializou a capacidade de enxergar à frente. Quando a gente pergunta, o Pelé jogaria hoje? O Guardiola falou sobre isso recentemente, depois da morte do Pelé. É lógico que o Pelé jogaria hoje, porque ele já jogava à frente do seu tempo. Ele, naquela época, ele tinha um físico muito maior do que a média, ele tinha uma capacidade de raciocínio muito maior acima do que a média, ele tinha uma rapidez de tomada de decisão muito acima da média. É evidente que o Pelé jogaria hoje com todos os benefícios, com repositor de energético, tem bola mais leve, tem chuteira mais leve, tem os chamados treino regenerativo, que era coisa que não tinha naquela época, medicina mais avançada. Então, assim, tudo a favor da capacidade que tinha o Pelé. E quanto o Pelé valeria? Não sei. Quanto é hoje? O recorde é 222 do Neymar? Pode botar aí 500 milhões, 600 milhões de euros, 1 bilhão de euros. Poderia ser, porque era um gênio. Enfim, muita gente fica naquela de Pelé, o que ele fazia, o que ele não fazia. Se criou um vídeo um pouquinho antes da morte do Pelé, mostrando com a seguinte pegada, né? Tudo que os craques fazem hoje, o Pelé já fazia naquele tempo. Que é o vídeo que eu vou deixar aí para encerrar, sempre agradecendo, reverenciando
o rei do futebol, o maior jogador do futebol, para mim, indiscutível, o único que tem 3 Copas do Mundo, né? O único que tem do maior torneio, do torneio que todo mundo se prepara a vida inteira para ganhar. Ele é o único que ganhou 3 em 4 edições disputadas. Então, o maior e, para mim, também o melhor jogador de todos os tempos. Não tenho nenhum problema em debato com qualquer um. Mas, para mim, Pelé, você é o maior e melhor de todos os tempos. A gente só tem a agradecer. E eu que vivo do futebol e que hoje posso trabalhar e ganhar minha vida, sustentar minha família com o futebol, tenho muito a agradecer, porque se não fosse você, o futebol seria muito melhor. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, só deixar o seu like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos WhatsApp, Telegram, e agora na sequência do vídeo tem esse vídeo aí dizendo que tudo que você vê hoje os craques fazerem, o Pelé já fazia muito antes. Obrigado pela audiência, valeu!